Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Amém, queridos? Hoje é EBF, hoje é um dia da gente falar um pouquinho sobre criação de filhos. Quantos desafios, né, irmãos, nesse tempo? Quantos desafios, as lutas que as famílias têm enfrentado e as igrejas têm enfrentado. Gostaria de trazer alguma direção à luz da palavra do nosso Deus sobre como devemos lidar com esse tempo. O nosso desafio, queridos irmãos, como igreja, é um só, é ensinar os nossos filhos a seguir a palavra do nosso Deus. O que tem ocorrido hoje em dia? Existe hoje uma cultura de terceirização em tudo neste mundo. E isso chegou às nossas famílias. Estamos terceirizando a educação dos filhos. Estamos terceirizando a educação. Se você fizer um teste hoje e pegar o seu celular, o celular do seu filho, e verificar o tempo que ele fica com as redes sociais, e você pegar o tempo que você teve com o seu filho, você pode ter certeza que o tempo que o seu filho tem de tela é extremamente superior ao seu tempo de dedicação com seu filho. Mas não somente isso, o seu filho passa mais tempo numa escola onde você não conhece os professores do seu filho. Você não conhece a formação daqueles que estão educando, ensinando o seu filho. E eles não estão apenas ensinando um conteúdo, eles estão formando valores, princípios, crenças e ideologias ao seu filho. E o seu filho vai absorvendo isso como uma esponja e começa a viver esse padrão na vida dele. E de uma forma, ele vai vivendo uma vida em que ele, na escola, se torna uma pessoa, em casa, outra pessoa, na igreja, outra pessoa, no convívio familiar, outra pessoa. E de repente você já não sabe mais qual é a identidade do seu filho. A sociedade tem um propósito. O propósito principal deste mundo, Jesus já afirmou há 2000 anos atrás: o mundo jaz no maligno e não mudou. A sociedade em geral só tem um propósito: destruir a fé que você está incutindo ao coração do seu filho. A sociedade e as ideologias só visam isso: fazer com que o seu filho acredite menos na palavra de Deus, acredite menos no valor da oração, acredite menos no valor da igreja e da reunião e de estar presente na presença do nosso Deus. A sociedade tem um único propósito: afastar o seu filho de Deus. Por consequência, as telas e a escola assim estão agindo. Nessa manhã, eu gostaria de propor a cada um de nós a olharmos a palavra de Deus em Efésios capítulo 6 e praticarmos o que Efésios capítulo 6 nos desafia. Efésios 6, versos de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra.
E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los, vamos falar juntos? Na disciplina e correção do Senhor. Vamos falar com fé? Na disciplina e correção do Senhor. Senhor, fala conosco, Deus. Ajuda-nos. Traz luz às nossas vidas, ó Deus, para formar os nossos filhos como verdadeiros discípulos do Senhor. Traz luz a compreendermos o teu propósito para as nossas famílias, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, primeira coisa, se nós queremos entender esse texto, nós precisamos entender que isso é um chamado, não é uma opção para mim e para você. Nós precisamos entender que a proposta do Evangelho não é um curso, é um estilo de vida. Na grande verdade, o que nós apresentamos deve ser fruto das raízes profundas que temos em Cristo Jesus, da nossa experiência de fé em Cristo Jesus. Deuteronômio 6 é mais do que uma palavra, é uma ordem clara, que nós devemos viver os princípios em nossos lares, em nossas vidas. E lá em Deuteronômio, ele diz que devemos colocar isso, atear em nossas roupas, atear e colocar nas nossas paredes, para que os nossos filhos não se esqueçam da palavra de Deus. Querido irmão e querida irmã, você precisa entender que nós somos chamados a formar e incutir no coração dos nossos filhos o temor a Deus. Fala comigo, temor a Deus. E muito do que tem ocorrido hoje em dia é que porque as pessoas estão perdendo o temor ao Senhor. As pessoas estão achando que podem viver os princípios deste mundo. Eu sei que o bombardeio é forte, mas você não pode cair na tentação deste mundo. Querido irmão, a palavra de Deus sempre será antiquada à próxima moda que vier. E você precisa entender, porque nós estamos numa sociedade que já nos bombardeou, que tradição é uma coisa que não vale a pena. E você precisa entender que você precisa ensinar o seu filho o valor da tradição e principalmente da tradição da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu sou tradicional. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E ser tradicional é ser uma pessoa que defende valores que estão na palavra de Deus. Eu não sou progressista, eu sou contra o progressismo, eu não sou liberal, eu sou tradicional. Eu vou dizer uma palavra ainda mais profunda, eu sou radical, porque eu tenho raízes, e as raízes que estão no meu coração são firmadas na palavra de Deus. Com as minhas filhas eu sou muito transparente com elas. Tocou a trombeta, eu não olho para trás. Eu vou subir feliz. E vou falar mais, não vou nem chorar, porque a palavra de Deus fala que nem lágrima vai ter no céu, porque eu já estou certo de que eu cumpri o meu papel com radicalidade às minhas filhas. Eu amo Cristo Jesus mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu amo a sua palavra. Eu amo a sua igreja, e eu morrerei pelo nome de Cristo Jesus. Isso é tradição, isso não é uma opção.
não é igual trocar de camiseta, não é trocar de camisa. Isso é uma realidade radical, e se você não tem isso, você não transmite isso ao seu filho. A primeira questão que nós precisamos resolver é se você entendeu que Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Amém? Então, se Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz dele, as coisas velhas já passaram. Amém? As coisas velhas já passaram. Eu não tenho saudade do mundo, eu nem quero voltar lá, nem quero passear lá. Porque o meu alvo é Cristo. Coloca a sua mão ao céu e diz assim: o meu alvo é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse tem que ser o nosso alvo. Então, perceba esse caminho do discipulado, que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Efésios. Ele está dizendo assim, que você, ao se levantar, você se consagra a Deus. No meio do caminho, as conversas são sobre a palavra de Deus. Amém? O que não edifica, irmão, joga fora. Joga fora. É a palavra com Cristo Jesus. A conversa é essa. Negócio de farmar a aura, não é comigo não. Não entendo e não quero nem saber desse negócio. A nova dancinha do TikTok, estou nem aí para isso. Influencer que não é de Jesus, está fora. Amém, igreja? Amém, igreja? Nem siga. Nem siga. Nem curta, porque os seus filhos sabem o que você curte. E se você curte coisa que não edifica, ele vai seguir. E na primeira treta que tiver dentro de casa, ele está aprendendo lá na escola e no TikTok, de que ele tem direito. Primeira vez que vê essa conversa lá em casa, irmãos. Ó pai, tem o estatuto da criança, nós estudamos lá. Eu falei, esse negócio vale da porta para fora, aqui dentro o que vale é a Bíblia. E na Bíblia diz o seguinte, a gente chega o rei mesmo. Não tem meia conversa, irmão. Economiza a vara para você ver o que vira o teu filho. Economiza a vara. Não, disciplina. Não, pastor, isso é violência. Violência da porta de casa para fora, irmão. Correção é correção, amém? Vamos fazer um teste aqui. Quem aqui foi corrigido com amor e sem amor pelos pais? Fez bem ou fez mal? Você é traumatizado com isso? Eu não. Eu agradeci a Deus. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos pais. Eles foram tradicionais e radicais. E nós não vamos frustrar eles não. Amém, igreja? Amém? Agora vocês ficaram meio na dúvida, né? Algumas não precisava, pastor. Exagerou. Mas olha, perceba qual é o ciclo da sua vida. Presta muita atenção nisso que nós estamos vendo aqui. Perceba qual é o ciclo da sua vida. Qual é o ciclo? Ensine isso. Que os teus filhos te vejam lendo a Bíblia, te vejam de joelhos dobrados. Que no meio da conversa da vida você está falando sobre a palavra de Deus. Você para de ficar reclamando da vida para os seus filhos. Você frustra a fé deles. Eles não são seus amigos, eles são seus filhos. Eles sempre vão ser seus filhos. E se a gente chegar numa idade, eles virarão nossos pais. Aí é a vingança deles. Então seja bonzinho, não tão radical. Mas ao se deitar, aprenda a agradecer. Cultive na sua casa, querido irmão,
algo extremamente precioso, uma fé verdadeira. Fala comigo, fé verdadeira. Cultive uma fé verdadeira, irmão. Todos os dias no seu lar é uma oportunidade. Segundo princípio, o propósito da disciplina. Paulo alerta claramente, não irritem seus filhos. A disciplina bíblica não é uma reação da raiva ou frustração dos pais. Ela é a formação de um caráter com o propósito redentor do nosso Cristo Jesus. O texto que nós estudamos semana passada, em João 14, em João 15, lá fala que ele limpa, ele poda as varas que não dão fruto. Pode até parecer que é algo duro da palavra. Ele fala que além de limpar as varas, de podar as varas, ele pega e diz que ele pega essas varas e joga para queimar. É duro, é radical, né? É forte o texto. Mas não é fruto de uma irritação do coração do nosso Deus. É para que a sua fé não fique atrofiada. Às vezes, querido irmão, pegar o celular do seu filho por uma semana vai resultar em coisas muito preciosas lá na frente. Às vezes, disciplinar o seu filho com coisas que ele gostaria de ter e não vai receber. Eu me lembro uma vez, Divino, a minha família viajou e eu fiquei. Porque eu fiquei de recuperação. A minha mãe foi embora com os meus irmãos. E ela falou, vai fazer comida e vai para a escola e vai fazer suas provas e vai passar. E se não passar, a gente conversa no final. Eles foram para a praia, eu não fui naquele ano. Infelizmente eu não aprendi, irmã Juliana. No outro ano eu fiquei de recuperação de novo e não viajei. É que eu gostava de estudar, irmãos. Mas aprenda essa disciplina de Jesus. Ele está dizendo que você precisa gerar algumas coisas no coração do seu filho. Disciplina, correção, faz parte, querido irmão. Não vá para essa onda dessa psicologia positiva. Mas um caminho certo é, antes de corrigir, o que você está querendo formar no coração do seu filho? Antes de corrigir, qual o resultado que você está esperando dessa sua atitude com o seu filho? Antes de corrigir, você já orou a Deus para fazer essa correção? Esse grave, eu não estou, tá me atrapalhando. Essa disciplina do nosso Cristo é direção, é apontar um caminho, é corrigir, mas ensinar o caminho. E ensinar o caminho significa que você precisa estar no caminho. Você precisa viver o caminho. Irmão, você está vivendo o caminho. Você está nesse caminho. Você está com Cristo Jesus. Então vamos lá. Um caminho para você fazer uma autoanálise aqui nesta manhã. Quando você disciplina o seu filho, é uma reação de irritação ou é a formação de um caráter? O foco é o erro do passado ou o crescimento. O que te leva a isso é uma raiva ou é a expressão de amor? Irmão, presta atenção nisso. Larga um pouquinho seu celular e presta atenção nisso. Isso aqui é um curso.
É um curso que você aplicar na sua vida vai trazer resultado poderoso. Pode passar, Gisele. Se o foco é você exercer disciplina por algo que está dentro de você, já está errado. Se o foco é visando com que se torne uma pessoa melhor, está no caminho certo. Se você está na raiva, não discipline. Se controle. Pais impulsivos vão gerar filhos impossíveis. Impulsivos. Pais descontrolados vão gerar filhos descontrolados. Casa com gritaria, filho não vai ter disciplina de estudo. A sua raiva e a sua impaciência precisa ser tratada no Espírito Santo, amém? E você precisa estar controlado pelo Espírito Santo. Enterrar a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, o crente não. Eu nasci assim, morri com Cristo e sou nova criatura, amém? Então é amor e firmeza. O objetivo, quantos pais eu já ouvi? Ai, pastor, eu não estou aguentando. Não, irmão, seu filho não pediu para nascer. Então você aguenta. Amém? E eu fui criado por uma velhinha baixinha de 1,55 m, que aguentou 7 filhos. Todos de parto natural. Nenhum agendado. Sem máquina de lavar. E eu me lembro na época lá atrás, que tinha que fazer brasa para colocar no ferro para passar as roupas. Eu perguntei isso para minha mãe, se existiu isso mesmo. Ela virou e falou assim, existiu, não está na minha cabeça. Não, existiu mesmo, meu filho. Eu falei, tu é guerreiro, hein, venha. E eu perguntei, mãe, como a senhora aguentou? Ela virou e falou assim, filho sempre foi privilégio. Amém? Então fala comigo, meus filhos são um privilégio. São bênção. São herança. Coloca isso no seu coração. Seu filho nunca vai ser estorvo para você. O problema não é a sua criança, o problema é você que não se controla. O problema é você que não quer se encher do Espírito. Você que não quer mortificar sua carne. Ah, pastor, mas o tempo é diferente. Não, meu irmão, o tempo não é diferente. O tempo agora é muito mais fácil. Você tem máquina de lavar roupa, lavar vasilha. Você tem iFood. Você tem entregador. Sabe qual é o problema dessa geração? Esquecer a tradição. Sabe qual é o problema dessa geração? A sociedade está gerando em nós necessidades que não são reais. Para a gente ocupar nossa vida com coisas que não são reais e não são essenciais. E que vão destruir a vida dos nossos filhos. Porque se nós olharmos lá atrás, a geração dos nossos pais, para alguns a geração dos seus avós, para outros gerações dos seus tataravós. Querido irmão, eles não tinham acesso às vacinas que nós temos hoje, às informações que nós temos.
nos tratavam com chá, paninho molhado para baixar a febre. Nem de pirona eles tinham acesso. Agora nós somos uma geração de murmuradores, resmungadores, que estamos gastando o nosso tempo e a nossa energia com as coisas que não são essenciais, e os nossos filhos estão sofrendo. Porque nós abandonamos a tradição. Gritos e punição não são disciplina. A disciplina bíblica é sentar e corrigir, trazer a razão, não irritar ainda mais os nossos filhos. Por isso, queridos irmãos, o último princípio desta manhã é que a nossa teologia seja viva, a nossa tradição seja de fato a fé viva das gerações que já passaram. Não estou falando de tradicionalismos, eu estou falando de boa tradição, ensinar bons valores e bons costumes aos nossos filhos. É ensinar aos nossos filhos o valor da honra, o valor do respeito, e nós ensinarmos e praticarmos isso. Qual é a prática que não pode faltar na sua casa? Oração pelos filhos. Qual é a prática que não pode faltar na sua casa? Perdão, reconciliação. Qual é a prática que não pode faltar no seu lar? Humildade. Mais exemplo e menos palavras. Amém? Mais exemplo e menos palavras. Queridos irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos e temos aqui esse palco, temos uma plateia, um auditório. O que faz um pastor ficar 25 anos na frente de uma igreja não é manipulação e poder, é caráter. O que faz a sua família prevalecer as tempestades da vida é o seu caráter. Pode passar, Gisele. Então, diante da vida, irmão, no palco da vida real, entenda, quem está sentado e vendo são seus filhos, vendo o que você está fazendo no palco. E a grande reflexão nesta manhã é, nesse palco da vida, você é uma inspiração de fé, de amor a Deus e à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é uma inspiração de fidelidade a Deus. Você é uma inspiração de alguém que vive e paga o preço diante de Cristo Jesus. A escola pode informar, mas é a família que forma o caráter. Jovens, o seu professor pode falar o que ele quiser para te atrair para as coisas terríveis deste mundo. E pode ter certeza que ele se prepara para fazer isso. Fazer com que você rejeite o seu pai e a sua mãe. Fazer com que você rejeite a palavra de Deus. Fazer com que você rejeite o próprio Deus vivo. Você pode ter certeza que muitos professores estão com essa atitude. Porque, infelizmente, nós, como cristãos, temos abandonado a esfera da educação. E nós deveríamos realmente orar para que se levantasse cada vez mais cristãos dentro das escolas. Homens e mulheres que têm um verdadeiro desejo de levar a palavra de Deus aos nossos filhos.
Seus filhos estão olhando para você, pai. Não se esqueça disso. Seus filhos estão olhando para você, mãe. Seus filhos estão olhando para você, pai, como você trata a sua esposa. Seus filhos estão olhando para você, mãe, como você trata o seu marido. Eles estão olhando para você, como você lida com as coisas dentro da sua casa. Como vocês estão corrigindo eles. Vocês estão permitindo que a sociedade dite as regras, ou vocês estão vivendo pela palavra de Deus? E aí é o papel da igreja. O papel da igreja, queridos irmãos, é sermos uma família. Amém? Você troca de família? Você vai ser família para o resto da sua vida. Agora, a igreja se infiltrou o pensamento da sociedade, do consumo. E hoje as pessoas são consumistas religiosas. E vai trocando de igreja, de igreja, de igreja, de igreja. Pessoas que a gente orou para ser curada de câncer, recebeu a bênção, não voltam nem para agradecer. Mas Deus é fiel, amém, irmãos? Porque Deus nos chama a andar com fidelidade para com Cristo Jesus. E como igreja, eu e você, nós temos a responsabilidade, queridos irmãos, uma tarefa sagrada, que eu nunca abri mão nessa igreja. Aí eu posso falar com a Gabi e com a Jane, que eu acho que a primeira vez que vocês vieram na igreja era uma EBF, não era? Era uma festa de criança. E a Gabi veio, participou, e hoje a Gabi está ministrando a igreja. Quantos anos atrás, né, irmã Jane? Quantos anos atrás? E igreja, irmão, tem um papel singular na formação dos seus filhos. A Fernanda, da última vez que ela veio aqui, Dani, ela falou para mim: pastor, eu agradeço a Deus por ter conhecido essa igreja. Porque o que nós estamos fazendo aqui é plantando sementes para o futuro, amém, irmãos? Sementes para o futuro, que vão dar fruto no tempo certo, amém, igreja? Deus é fiel, irmãos. Nós estamos aqui para criar filhos na palavra de Deus. Crie os seus filhos na palavra de Deus. Não só negue a palavra de Deus na sua casa. Leia a Bíblia semanalmente na sua casa. Uma das maiores lições que eu aprendi com o professor Shed foi assim. Ele virou e falou assim: todas as vezes que vocês forem pregar, leiam o texto. Que se o sermão não for bom, o texto da palavra de Deus pelo menos foi lido e proclamado. A minha mãe tinha essa técnica. Todos os dias minha mãe lia um capítulo de Provérbios. Irmãos, eu escutei Provérbios mais de 15 anos, todos os dias. Então, era Provérbios, você lê um capítulo, são 31 dias. Então, todo mês a gente lia Provérbios. E quando chegava nos capítulos 14, 15 e 16, que é os que falam mais sobre a questão da prostituição, a minha mãe gostava de ler de manhã, de tarde e de noite. Deu certo. Nenhum se desencaminhou para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por mais que eu fale num tom de brincadeira, são princípios para a sua vida. Leve para a sua vida. Leve na presença de Deus. Você tem uma vocação. Coloca a mão no seu peito e fala assim: eu sou vocacionado para viver a minha fé
com Cristo Jesus. Amém, igreja? Seja viva isso. Que a nossa comunidade seja para viver um lugar de apoio. Por isso que nós estudamos a Bíblia. Estamos crescendo na palavra de Deus. E nós vamos avançar na palavra do Senhor Jesus Cristo. E a partir de agosto, nós estudaremos, queridos irmãos, 1 Reis. Vamos estudar 1 Reis no segundo semestre desse ano. Vai ser um estudo no Antigo Testamento, mas vai ser um estudo muito precioso e muito profundo. Quando os pais encontram-se força na presença de Deus, nós podemos viver então a nossa fé na certeza de que Deus está nos guardando e nos levando para um caminho poderoso na presença dEle. Querido irmão e querida irmã, nessa manhã, nós nos reunimos aqui para entender que o nosso ministério começa em nossa casa. Que a nossa fé, ela precisa ser verdadeira. E para compreender, acima de tudo, queridos irmãos, que o que mais vale a pena neste mundo é que Cristo Jesus esteja no coração dos nossos filhos. Vamos fazer essa oração nesta hora? Feche os teus olhos. Vamos colocar nossas vidas. Coloca a sua vida agora nas mãos do Senhor. Coloca a sua vida agora, a sua família nas mãos do Senhor. Coloca a sua igreja nas mãos do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós cantamos nesta manhã, ó Deus, temer por quê? Se nós estamos guardados em Tuas mãos. Nós abrimos a Tua palavra e vimos, ó Deus, que devemos andar nos Teus caminhos, Senhor. Que precisamos, ó Deus, viver na Tua presença, Senhor. Que precisamos ser exemplo de fé em nossos lares. Pai, vem tirar, ó Deus, essas coisas que não Te agradam de nossas vidas. Vem nos ajudar, ó Deus, a permanecer na Tua palavra. Vem nos ajudar, Santo Deus, a levar, ó Deus, a Tua palavra cada dia mais a todos os lugares. Nós oramos assim, Senhor, para que nossas famílias, ó Deus, sejam famílias, ó Deus, que vivam para a Tua glória. E que a nossa igreja seja, ó Deus, um local de famílias saudáveis, fortes no Teu caminho. Toma as nossas vidas, ó Deus, guia-nos no Teu caminho, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós celebraremos a ceia do Senhor agora, neste momento. Eu quero convidar o irmão Divino, o irmão Rodrigo a nos ajudar a distribuir os elementos da ceia. Quero convidar o irmão Júnior também a nos ajudar a distribuir os elementos da ceia. E você que já é batizado nas águas, já fez a sua pública profissão de fé em Cristo Jesus, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Se você ainda não for batizado, então eu te convido, vem participar do nosso curso de batismo. Já abrimos o domingo às 9 horas para que todos possam participar da mesa do Senhor. Nós vamos entoar uma canção e os cálices chegarão a cada um dos irmãos e no momento oportuno todos nós participaremos juntos. O sol se apagou, ali estava morto
peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou no Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vamos nos colocar de pé. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo, comamos todos o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Levantemos nossos cálices e declaremos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bebamos. Santo, santo, santo é o Senhor, e tua glória enche a terra e este lugar nesta hora. Te agradecemos, Santo Deus, pela oportunidade de mais uma vez testemunharmos da tua obra sobre nossas vidas. Te agradecemos, Santo Deus, porque tu és fiel, tu és poderoso e maravilhoso. Pai, agora que a tua igreja se despede, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada família. E que todos nós, ó Deus, possamos ser exemplo de fé aos nossos filhos. E possamos ser uma igreja de famílias que amam o teu nome e vivem para o teu nome. Tome cada vida, cada família na tua presença. Nos guarde de todo o mal, nos livre
nos livre de todo ataque maligno, nos sustente na tua palavra e no poder do teu Santo Espírito, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vira para o teu irmão que está atrás assim, fala para ele: Deus te abençoe. E tenha uma semana de vitória na presença do Senhor Jesus. Vão na paz de Cristo. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.